O site UOL informou na semana passada que a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio das contas bancárias do ex-locutor global Galvão Bueno. A medida foi tomada em um processo movido por um antigo sócio do locutor na vinícola Bueno Wines Itália, localizado na região da Toscana, mas com representação no Brasil. Mas o bloqueio foi frustrante, o bloqueio das contas foi frustrante. Encontrou apenas R$ 36,87 como saldo, segundo a notinha irônica do site UOL. Ainda, segundo a matéria, Alex Reiner de Moraes possuía 10% das cotas da empresa e era o seu administrador. Mas os dois romperam as relações em 2018 e Galvão Bueno não encerrou a firma nem formalizou a exclusão do ex-sócio do quadro societário. Ele acionou a justiça alegando que estava sendo prejudicado em seus negócios e ganhou a causa. Mas a celebridade midiática simplesmente não respeitou a decisão e sofreu uma multa de R$ 71.500 da justiça. Como não pagou essa multa, houve o bloqueio das contas determinado agora pelo juiz Marcelo Augusto Oliveira. Além das contas de Galvão Bueno, a empresa também sofreu um bloqueio, tendo sido obtidos na conta R$ 51 mil. O locutor se defendeu na justiça dizendo que para encerrar a sociedade era necessário arcar com uma quantia significativa na Itália e que não houve um acordo de como seria feito esse pagamento. Afirmou ainda que o valor da multa foi calculado erroneamente, muito elevada. O juiz, porém, não aceitou a argumentação e o locutor ainda pode recorrer. Isso diz a matéria do site UOL. Em outra matéria, o site Metrópolis apimentou ainda um pouco mais o caso ao revelar nesta quarta-feira, dia 6, que a Vinícola Bueno Wines, fundada por Galvão Bueno, deve 2,6 milhões de reais à União, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A empresa tem dívidas em impostos federais e também em impostos previdenciários, em taxas previdenciárias. Os atrasos nos pagamentos começaram em 2019 e vão até este ano, segundo o site Metrópolis. Na Receita Federal, a empresa está registrada no nome de familiares do jornalista com a marca Vinícola Galvão Bueno. O site da empresa caloteira, nesse caso, ainda se jacta de que falar de Buenos Aires e não falar em Galvão Bueno seria como falar no filme Pulp Fictions e não falar do ator John Travolta. Esse não é o primeiro rolo envolvendo o ex-locutor da TV Globo. Em julho de 2021, o jornal carioca O Dia divulgou que a justiça havia bloqueado as contas bancárias dele, da esposa Desirri Soares e da filha Letícia Galvão Bueno. O motivo teria sido um empréstimo não pago de 1,6 milhão de reais à Last Credit Fundos de Investimento. A decisão, na ocasião, foi tomada pelo juiz Rodrigo Galvão Medina, da 9ª Vara Civil de São Paulo, em processo aberto contra a empresa Virtual Promoções e Participações, que pertencia à família do narrador global. O fundo fez um empréstimo em 2017, em um contrato que previa o pagamento em 31 parcelas, mas a Virtual não cumpriu o plano de pagamento. E em maio desse ano, a empresa reconheceu a dívida e foi homologado judicialmente um acordo para quitação, que, no entanto, também não foi cumprido integralmente. Na sentença que fixou o bloqueio, o juiz que determinou esse bloqueio, o juiz alegou que, em razão da petição que noticiou o descumprimento do acordo, determinei a expedição de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros, fecha aspas. Na ocasião, como agora, nas contas de Galvão Bueno, a justiça encontrou apenas R$ 1.401. Já na da esposa, Desirri Soares, houve o bloqueio de cerca de R$ 90 mil. Diante da decisão judicial, os advogados de defesa alegaram que os valores são impenhoráveis, parte deles por serem de caráter salarial. A defesa também argumentou que ainda que a decisão judicial causou grave dano, uma vez que são quantias necessárias para o sustento da família. Essa é a história. Ou seja, dois rolos
Vamos ver como o Galvão Bueno se sai dessa agora.